Existem dois tipos de reação que alguém pode ter ao ser desrespeitado. A primeira é a mais comum: agir por impulso, falar alto, confrontar, bater de frente, gritar para defender sua honra ferida. A segunda é bem mais rara e por isso infinitamente mais poderosa: observar, pensar, esperar, escolher com precisão milimétrica quando e como agir. Essa segunda é a resposta maquiavélica. Não é passiva, é letal. Porque quando você age com estratégia em vez de impulso, o outro não entende o que está acontecendo, e a falta de compreensão é o primeiro passo para o respeito. Quem te desrespeita espera apenas uma coisa: que você perca o controle, que se exalte, que tente se explicar, que jogue as cartas na mesa de forma precipitada. E quando você entrega exatamente isso, não percebe, mas se coloca de joelhos. Mostra que a pessoa tem mais poder do que você admite, que ela consegue te tirar do centro, que basta uma provocação bem feita para te desequilibrar por completo. E é por isso que a calma, nesse tipo de jogo, não é fraqueza, é domínio. A pessoa fala alto, você continua em silêncio. Ela aponta, acusa, distorce, e você a observa como quem enxerga por dentro. Ela se agita para te desestabilizar, e você não se move. Não porque você está aceitando, mas porque está decidindo qual será o próximo passo com sangue frio. E isso desarma qualquer um. Porque no fundo, o respeito não nasce da gritaria, nasce do mistério, da dúvida, do o que será que essa pessoa vai fazer. Maquiavel entendia como poucos o impacto do imprevisível. Ele sabia que quem reage sempre da mesma forma é previsível demais para ser temido. E quem é previsível vira presa fácil no tabuleiro das relações humanas. A primeira atitude maquiavélica é essa: tirar do outro a sensação de que te conhece por inteiro, de que sabe como você vai reagir, de que consegue prever suas escolhas. Porque quanto menos o outro sabe o que esperar de você, mais ele pisa com cuidado. Mais ele pensa antes de agir. Mais ele se segura. E é exatamente esse o efeito que você quer causar. Ao não reagir no impulso, você quebra o script da dominação emocional. A outra pessoa espera o grito e recebe o silêncio. Espera o confronto e recebe o olhar firme. Espera a explicação e recebe a ausência. E ali, naquele vazio calculado, algo começa a mudar. A dúvida começa a corroer a segurança de quem te ofendeu. O controle que antes era dela agora começa a escapar. E quanto mais o tempo passa sem uma reação previsível, mais a ansiedade do outro cresce, porque ele não sabe o que vem depois. Mas atenção! Esse tipo de postura exige treino, exige autocontrole, porque tudo dentro de você vai pedir para reagir. O corpo vai querer explodir. A mente vai criar 1000 justificativas para o confronto. E você vai ter que vencer o seu próprio impulso para vencer o jogo de quem te provocou. Não é sobre covardia, é sobre estratégia. Você não está fugindo, você está se posicionando. É aí que entra um ponto fundamental. Quando você responde com estratégia e não com impulso, você se move em um ritmo que ninguém controla. E isso é assustador para quem tentou te diminuir, porque agora ela não tem mais o controle da narrativa. Você que decide o que acontece. Você que define se a resposta vem, quando vem e de que forma ela será dada. E mais importante, você que escolhe se vale a pena responder ou se o silêncio já venceu. Imagine a cena. Alguém te humilha em público. Espera a sua resposta imediata. Quer ver você se justificar, se desesperar, se exaltar, mas você apenas olha, respira fundo e volta a atenção para outra coisa. A pessoa fica ali, tentando forçar mais reações, mas nada funciona, porque você saiu do jogo. E quando você sai do jogo sem sair da posição, o outro percebe que perdeu algo que ele não sabe explicar. É como se, de repente, sua energia estivesse em outro patamar. E ele ficou para trás, sozinho, no próprio teatro.
Essa atitude é humilhante para quem tentou te diminuir. Porque sem dizer uma palavra, você mostrou que não precisa provar nada. Que sua presença já é suficiente para colocar o outro em dúvida. Que você não mede sua força por impulsos, mas por estratégias. E isso em qualquer ambiente, profissional, familiar, social, muda completamente a forma como as pessoas te percebem. O respeito começa a aparecer. Porque agora você deixou claro que não é reativo, é seletivo, que não se rebaixa a cada provocação, que não entrega sua energia para qualquer um, e principalmente que sabe escolher a hora certa de agir. Esse tipo de comportamento cria reputação, uma reputação silenciosa, mas poderosa. Você passa a ser visto como alguém que não se deixa abalar. Alguém que observa tudo, mas fala pouco. Que sabe exatamente onde pisa e por que pisa. Alguém que não grita para se impor, mas que impõe respeito com um simples olhar. E isso, com o tempo, afasta os desrespeitosos, porque eles percebem que não conseguem mais te atingir, que você não é mais um alvo fácil, que qualquer tentativa de te diminuir se torna pequena diante da sua postura. E isso é humilhante para quem tentou se sentir grande às suas custas. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder está em parecer vulnerável enquanto se está no controle. E essa atitude é exatamente isso. Deixar o outro acreditar que está te vencendo no primeiro momento, para depois perceber, tarde demais, que nunca teve chance de verdade. Reagir com estratégia, em vez de impulso, é o primeiro passo para virar o jogo sem precisar sujar as mãos. É a fundação de toda postura que impõe respeito. E o melhor, você faz isso sem brigar, sem gritar, sem precisar convencer ninguém. Você apenas se move com precisão. E essa precisão vale mais do que 1000 justificativas. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembrar disso pode te poupar de entrar em um ciclo que só desgasta. Pare, respire, observe e depois haja, não para se defender, mas para deixar claro que você não está mais jogando o mesmo jogo. A segunda atitude é negar o drama e oferecer o vácuo. E aqui está um ponto que pouca gente entende. O desrespeito não nasce no grito. Ele nasce no jogo. No jogo psicológico, emocional, simbólico. Pessoas que te desrespeitam não querem apenas te atingir. Elas querem te envolver numa peça teatral, onde elas escrevem o roteiro, dizem as falas e esperam que você reaja no tempo certo, com a intensidade esperada. O problema é que muita gente entra nesse teatro sem perceber. Assume o papel que o outro escreveu, e é aí que perde. Quando alguém te trata com sarcasmo, quando te provoca disfarçado de brincadeira, quando te expõe publicamente ou te confronta com arrogância, essa pessoa não quer apenas expressar uma opinião. Ela quer palco, ela quer plateia, ela quer ver você reagindo, tropeçando, se descontrolando. Ela quer movimento, emoção, energia. Quer você atuando na peça dela. E a única forma de humilhar alguém assim é recusar o papel, é não entregar o que ela esperava, é deixar o roteiro no chão e sair de cena. Não com escândalo, com silêncio, com uma indiferença que pesa mais do que qualquer resposta. Negar o drama é não entrar no ritmo que o outro propõe, é não aceitar o tom elevado, o sarcasmo, a manipulação emocional. É manter sua postura quando a pessoa tenta te empurrar para a defensiva. E aqui está o segredo. Quando você nega o drama, você deixa um vácuo, um vazio, um silêncio desconfortável que a outra pessoa não sabe como preencher. Ela esperava barulho e encontrou ausência. Esperava caos e encontrou firmeza. Esperava conflito e encontrou um espelho. Esse vácuo é ensurdecedor para quem vive do conflito. Ele revela a pequenez do ataque. Mostra o desespero por atenção. Deixa claro que o jogo que a pessoa tentou jogar é infantil, previsível e sem efeito. E isso
mesmo sem nenhuma palavra, humilha, porque faz a pessoa perceber que você não está mais no mesmo nível, que você evoluiu, que ela não consegue mais te arrastar para o drama que antes funcionava. Essa atitude, à primeira vista, pode parecer passiva, mas não se engane. Negar o drama exige força interna, exige controle emocional, porque quando alguém te ataca, a vontade imediata é se defender, se justificar, revidar. Mas toda vez que você faz isso, você se conecta, você se iguala, você entra no campo da pessoa. E ali você já perdeu, porque você aceitou jogar sob as regras dela. Negar o drama é recusar o convite, é não sentar à mesa onde o respeito já não existe. E é aí que o vácuo começa a funcionar como arma, porque ele mostra que você não precisa da última palavra, que você não está tentando provar nada, que a presença do outro já não te afeta. E isso muda completamente a balança de poder. Quem está no controle é quem decide o tom da conversa, quem domina o ritmo da interação, quem não se altera. E esse domínio, mesmo invisível, é o que impõe respeito. Agora, perceba uma coisa: oferecer o vácuo não significa frieza, significa maturidade. Significa que você aprendeu a preservar sua energia para o que realmente importa. Que você entendeu que nem toda provocação merece resposta. Que responder é, muitas vezes, alimentar exatamente o que está te destruindo por dentro. E por isso, você escolhe o vazio, o corte seco, a ausência. Porque essa é a única resposta que faz o outro encarar o próprio ruído. Negar o drama é também uma forma de mostrar que você tem mais o que fazer. Que sua vida não gira em torno de microconflitos com pessoas que não te respeitam. Que você tem objetivos maiores, planos mais importantes, um foco que não se perde com qualquer cutucada. E é por isso que esse vácuo tem força. Ele revela que você está ocupado demais, crescendo para se perder em brigas pequenas. Você já percebeu como algumas pessoas precisam do caos para se sentirem vivas? Como elas vivem criando situações de conflito como se fossem combustível emocional? Essas pessoas testam você, testam seus limites, seu equilíbrio, sua capacidade de manter o controle. E quando você entrega uma resposta brava, raivosa, impulsiva, você entrega exatamente o que elas buscavam. Mas quando você simplesmente nega, quando você escolhe o silêncio, o afastamento, a ausência, algo dentro delas entra em colapso, porque você negou a dose de atenção que elas queriam, e sem atenção, o desrespeito morre. Essa atitude, por mais sutil que pareça, é uma das mais afiadas, porque ela não confronta com palavras, mas com vazio. E o vazio, quando bem colocado, dói mais do que qualquer ofensa. Ele mostra ao outro que ele é irrelevante, que sua provocação não gerou impacto, que sua presença não tem mais efeito. E isso quebra o ego de quem vive tentando diminuir os outros. Pessoas que desrespeitam não suportam se tornar invisíveis, porque o que elas realmente temem é não ter mais poder sobre você. E o vácuo, essa ausência silenciosa, esse recuo sem drama, entrega exatamente isso. A confirmação de que a pessoa perdeu acesso à sua energia, à sua atenção, ao seu envolvimento. E não existe punição maior para quem tentou te provocar do que perceber que você não joga mais. Maquiavel diria que o controle mais eficiente é aquele que não precisa ser anunciado. E é isso que essa atitude faz. Sem dizer nada, você mostra que aprendeu, que cresceu, que agora sua energia é seletiva, que não há mais espaço para teatrinhos, para manipulações, para confrontos vazios. Você apenas se afasta, você apenas silencia, você apenas segue. E nesse gesto silencioso, nesse recuo firme, existe algo profundo. Você volta a ocupar o centro de si mesmo, porque enquanto você respondia a cada provocação, você era puxado para fora.
Você se perdia tentando se defender, tentando justificar, tentando equilibrar o jogo. Agora, não mais. Agora você é a referência. Agora você dita o ritmo. Agora você está no comando. E isso se sente. As pessoas ao redor percebem. O ambiente muda. Quem antes tentava te controlar, agora recua. Quem antes achava que podia falar o que quisesse, agora mede as palavras. E tudo isso por uma simples decisão: negar o drama e oferecer o vácuo. Porque às vezes a resposta mais humilhante não é uma frase forte. É o silêncio bem colocado. É a ausência calculada. É a paz que você preserva, mesmo quando o outro tenta te puxar para a guerra. A terceira atitude é: preserve sua presença como se fosse um prêmio, porque a forma como você se oferece diz tudo sobre o quanto você se valoriza. E aqui está o ponto central. Quando alguém te desrespeita e mesmo assim continua tendo acesso fácil à sua presença, ao seu tempo e à sua energia, essa pessoa entende que te tratar mal não tem consequência. E quando não há consequência, não há mudança. O desrespeito, então, não apenas se repete, ele se intensifica. Você já parou para pensar o quanto sua presença vale? Não estou falando da sua aparência, do seu título, do seu cargo. Estou falando da sua energia, do seu olhar, da sua atenção, do seu tempo de vida. Estar presente com alguém é estar entregando aquilo que você tem de mais precioso. Minutos que não voltam, energia emocional que não se regenera facilmente e atenção que poderia estar sendo investida em você mesmo. Mas quantas vezes você gastou tudo isso com pessoas que não te respeitam? Quantas vezes você esteve ao lado de quem te diminui, como se a sua presença fosse algo garantido, como se ela não custasse nada? É aí que mora a falha. Porque quando você não coloca preço na sua presença, os outros também não colocam. Eles tratam como banal o que deveria ser raro. Eles tratam como garantido o que deveria ser conquistado. E é exatamente por isso que a presença precisa ser retirada. Não como punição, mas como reequilíbrio. Maquiavel dizia que o poder não está apenas no que você faz, mas no que você nega. E negar presença é um dos sinais mais silenciosos e mais fortes de autoridade pessoal. Porque não precisa de briga, não precisa de discurso, não precisa de explicação. Você apenas não aparece. Você apenas não responde. Você apenas não está mais lá. E esse vazio, essa ausência firme, comunica algo que a presença não conseguia mais comunicar: respeito próprio. Quem te desrespeita está acostumado a te ver disponível, a te ver tentando manter o vínculo, a te ver aceitando migalhas só para continuar por perto. Mas quando de repente você desaparece, sem aviso, sem escândalo, sem drama, algo muda no campo emocional da outra pessoa. Ela sente o corte, sente o vazio, sente o impacto da ausência. E nesse momento, ela percebe o quanto você era relevante, porque ninguém sente falta do que não tinha valor. Preservar sua presença é colocar um novo valor sobre quem você é. É fazer com que as pessoas tenham que merecer te ter por perto. É deixar claro, sem precisar dizer nada, que você não está mais disposto a estar onde não é respeitado. E essa postura, quando sustentada com firmeza, muda completamente o jogo de poder. Agora pense em uma cena comum. Alguém te trata com indiferença, te provoca, te expõe. E você, tentando manter a relação, continua se fazendo presente, continua aparecendo, continua ouvindo, continua aceitando convites, continua disponível. Qual é a mensagem que isso passa? Que está tudo bem, que você aguenta, que você não tem limites, que o outro pode continuar te desrespeitando porque você não vai a lugar nenhum. Mas agora imagine a mesma situação, só que com uma escolha diferente. Ao primeiro sinal de desrespeito real, você se afasta, não responde, não aparece, não justifica,
Você apenas não está mais. Não é ausência passiva, é ausência estratégica. E essa ausência diz mais do que qualquer argumento. Ela diz: você perdeu o acesso, e o acesso agora não volta tão fácil. Essa atitude é especialmente poderosa porque ela não grita. Ela não se impõe com violência, ela se impõe com ausência. E é aí que mora a força. Porque quanto mais silenciosa é a sua saída, mais barulho ela causa dentro da cabeça de quem te perdeu. E é importante entender: não se trata de desaparecer do mundo. Trata-se de retirar sua energia de onde ela não é honrada. De deixar de se doar para quem não sabe receber. De parar de estar onde sua presença não faz diferença. Porque toda vez que você continua presente em lugares que te fazem mal, você está reforçando uma mentira. A de que você merece pouco. E não, você não merece pouco. Mas precisa mostrar isso nas atitudes. Palavras não bastam. Você pode dizer que se ama, que se valoriza, que tem autoestima. Mas se continua dando acesso fácil para quem te fere, suas ações estão desmentindo seu discurso. Preservar sua presença é um ato de reconstrução. É uma forma de mostrar para você mesmo que está escolhendo um novo padrão. E essa escolha vai ter consequências. Algumas pessoas vão reclamar. Vão dizer que você se afastou, que ficou estranho, que não é mais o mesmo. Deixe que falem. Isso é só o eco do vício emocional delas. Elas estavam acostumadas com sua presença gratuita. Agora que você sumiu, elas estão em abstinência. Mas o problema é delas. Porque você entendeu algo que muda tudo. Sua presença é um prêmio. E prêmio não se entrega para quem desrespeita o jogo. Esse tipo de comportamento pode até parecer duro para quem ainda vive preso no medo de rejeição. Mas a verdade é que não existe libertação sem cortes. Não existe respeito sem consequência. Não existe dignidade sem ausência. Preservar sua presença também tem um efeito colateral poderoso. Ele seleciona as pessoas certas. Porque quem realmente te respeita vai sentir sua ausência e buscar sua presença com mais maturidade. Vai repensar as atitudes. Vai reconhecer o erro. Vai mudar a abordagem. Mas quem só queria controle vai desistir. Vai sumir. Vai parar de insistir. E essa filtragem é preciosa. Ela limpa sua vida de relações que só existiam porque você permitia. E abre espaço para conexões mais reais, mais recíprocas, mais saudáveis. Maquiavel entendia isso quando falava que um governante precisa saber a hora de se fazer presente e, mais ainda, a hora de se fazer ausente. Porque a presença constante, quando não é estratégica, vira banalidade. E ninguém respeita o que é banal. Então, a lição aqui é direta. Sua presença precisa ser sentida. E para que ela seja sentida, ela precisa ser limitada, escassa, selecionada, dada apenas a quem mostra que sabe lidar com ela. E quando isso acontece, algo muda na sua postura, na sua energia, na sua maneira de se mover pelo mundo. Você não corre mais atrás. Você não se explica. Você não insiste. Você apenas aparece onde faz sentido e some onde não faz mais. Essa atitude é um divisor de águas. Porque ela não muda apenas como os outros te tratam. Ela muda como você se enxerga. E quando você começa a se ver como alguém cuja presença é um privilégio, o mundo passa a te enxergar assim também. A quarta atitude é: faça do seu sucesso a resposta que fere em silêncio. Não há resposta mais cruel para quem te desrespeitou do que o seu sucesso escancarado, construído com silêncio, consistência e foco. Porque enquanto palavras podem ser ignoradas, resultados não. Enquanto acusações podem ser rebatidas, conquistas são provas vivas. E é por isso que a quarta atitude não envolve confronto, revanche ou grito. Ela envolve uma ascensão que cala. Um crescimento que humilha, não por intenção, mas por consequência. Quem te desrespeitou não espera ver você prosperando.
A verdade é essa. Quem te ignorou, te subestimou ou te expôs em algum momento da vida, contava com uma coisa: que você não passaria dali, que você afundaria em dúvidas, em inseguranças, em necessidade de validação. Mas quando você escolhe seguir por outro caminho, o da construção silenciosa, da evolução discreta, da disciplina sem plateia, tudo muda. Porque a pessoa que tentou te diminuir te assiste, mais cedo ou mais tarde. Mesmo que negue, ela está olhando. Mesmo que não comente, ela está observando. E quando ela percebe que você venceu, ela sente. E sente como se cada passo seu fosse um soco na narrativa que ela tentou impor sobre quem você era. É aqui que Maquiavel entra de novo. Ele sabia que o verdadeiro poder não é aquele que se anuncia, é o que se impõe pela simples presença. Você não precisa dizer que mudou. Não precisa explicar que venceu. Não precisa provar nada. Você apenas aparece diferente, com outro olhar, outro ritmo, outro padrão. E quando isso acontece, sua própria energia se transforma numa declaração. Uma que não pede resposta. Uma que não permite contestação. A humilhação mais profunda para quem te desrespeitou não vem de uma vingança escancarada, mas da frustração silenciosa de perceber que, mesmo sem o apoio deles, você cresceu. Mesmo sem o respeito deles, você se respeitou. Mesmo com todas as tentativas de te parar, você não parou. E isso fere. Fere porque confronta. Fere porque mostra que o que te definiu não foi a dor, foi a sua escolha. E essa escolha começa no dia em que você entende que o seu sucesso precisa ser um compromisso com a sua própria dignidade. Não é sobre esfregar na cara de ninguém. É sobre erguer a sua. É sobre parar de se explicar. Parar de correr atrás. Parar de tentar convencer quem nunca quis te ouvir. E começar a usar essa mesma energia para crescer, para evoluir, para se tornar alguém que mais cedo ou mais tarde não pode ser ignorado. A vitória que realmente marca não é barulhenta. Ela não precisa de anúncio, de aplauso, de holofote. Ela está no dia a dia, no seu nome sendo lembrado onde antes era esquecido, no seu trabalho sendo respeitado onde antes era criticado, no seu valor sendo reconhecido por quem antes te via como invisível. Essa é a resposta que não precisa de voz, porque ela está escrita na sua nova postura, no seu novo padrão, na sua nova vida. Você já notou como quem tenta te diminuir reage quando percebe que você não depende mais da opinião deles? Eles perdem o controle, porque a arma deles era a sua insegurança. E quando você cresce, quando você prospera, quando você sobe, você tira essa arma da mão deles. E o mais impactante é que isso não exige uma única palavra. Basta que você esteja, que você evolua, que você construa, que você conquiste o que disseram que era impossível. Essa atitude exige uma força que poucos estão dispostos a cultivar, porque ela pede silêncio quando tudo em você quer gritar. Ela pede paciência quando o ego pede revanche. Ela pede foco quando a emoção pede confronto. Mas é essa força que separa quem continua preso ao ciclo do desrespeito de quem transforma a dor em combustível para algo muito maior. O mais bonito disso tudo é perceber que o sucesso que fere em silêncio não destrói o outro, ele liberta você. Porque enquanto você está ocupado crescendo, se curando, se reconstruindo, você não tem tempo para se vingar. Você não precisa provar nada. Você apenas vive. Você apenas sobe. Você apenas chega onde prometeram que você não chegaria. E a maior humilhação para quem tentou te apagar não é ver você gritando vitória. É ver você tão pleno que não precisa olhar para trás. Porque esse tipo de sucesso tem um gosto especial. É o gosto de saber que você foi fiel a si mesmo, que você não se perdeu tentando vencer uma guerra pequena, que você se fez grande sem fazer o outro menor. E isso, por si só, já muda tudo.
A partir de hoje, transforme cada ferida em motivação. Use cada rejeição como base para seu crescimento. Faça do seu silêncio uma construção, do seu foco uma armadura e da sua vitória a resposta mais elegante e mais implacável que alguém pode dar. Porque não há nada mais humilhante para quem te desrespeitou do que te ver triunfando e perceber que nem por um segundo você precisou deles para isso. A quinta atitude exige que você mude sua relação com o que talvez seja o recurso mais precioso que você tem: sua energia. Não estou falando apenas de esforço ou tempo. Estou falando do investimento emocional, dos momentos em que você esteve presente mesmo quando não convinha, das conversas que você travou mesmo sabendo que o outro não te ouvia, dos gestos de entrega que você repetiu sem receber sinal de reciprocidade. E se você seguir do mesmo jeito, continuará perdendo sem perceber. Pense por um instante. Quantas vezes alguém te falou: "Você sempre está aí, posso contar contigo, você não me deixa"? E quantas vezes você ouviu: "Valeu, agradeço, não sei o que faria sem você"? A discrepância entre expectativa e gratidão é o lugar onde a energia se escoa. E quando essa falha se repete, o que era força vira fadiga. O que era presença vira obrigação. E você transforma em porta-voz de quem nunca te respeitou. Piora. Aceita. Para virar o jogo, você precisa tratar sua energia como aquilo que ela é: um bem finito que não se regenera automaticamente. E finitude exige critério. Quando você começa a valorizar sua energia como moeda rara, você passa a cobrar implicitamente pela qualidade de onde você a aplica. Você deixa de emprestar aos que pedem e começa a investir naqueles que oferecem retorno, não apenas em palavras, mas em presença, em estrutura, em ação. A lógica é cruel, mas eficaz. Se você não cobra, você se sobrecarrega. Se você não limita a quem dá, você abre espaço para esperar que o outro te trate como disponível. E essa espera nunca termina. E até hoje, pode haver alguém que te puxa para o esgoto da conversa para depois te tratar como se você não existisse. E isso acaba invisível porque você mesmo permitiu. Quando você valoriza sua energia, os outros sentem. Eles passam a ponderar antes de te chamar, antes de te ligar, antes de te envolver. Porque sua atenção deixa de ser trivial. E essa mudança de parâmetro mexe com o sistema. Alguém habituado a usar você como recurso vai tropeçar no novo cenário. Porque a oferta de você deixou de ser garantida. Você deixou de estar disponível como antes. Você passou a priorizar aquilo que te constrói, não apenas aquilo que te requerida. Isso demanda uma mudança de postura interna. Porque reeducar a forma como você gasta sua energia não é confortável. Vai haver prejuízo temporário. Alguém vai reclamar, alguém vai te chamar de diferente, alguém vai acusar você de egoísta, vai haver cobranças por algo que antes era gratuito. E sim, essa é parte da humilhação silenciosa para quem te tratava como certo. Porque ele terá de lidar com o fato de que você não está à disposição para a manutenção da mesmice que ele gostava. Valorizar sua energia também significa redefinir limites rápidos. Significa aprender a dizer "não posso agora" com a mesma naturalidade com que antes você dizia sim. Significa entender que "não tenho disponibilidade" não é desculpa, é proteção. E que "preciso de tempo para mim" não é fraqueza, é sinal de autoconsciência. Quando você assume que sua energia tem valor, você dá licença para que o outro entenda que também tem responsabilidades. E isso muda a dinâmica de quem te explorava. E o mais poderoso, quem valoriza sua energia, não perde. Ele muda. Ele se transfigura. Ele deixa de ser refém da urgência alheia e passa a ser produtor de sua própria narrativa. Quando você protege sua energia, protege seu foco. E foco gera impacto. E impacto chama respeito.
Esse ciclo tranquilo de valor gera o tipo de humilhação que não precisa de palavras. A pessoa que te tratava como subalterno percebe, mas não admite. Ela sente que te perdeu, que não te influencia, que não controla mais, que você é escolha, não opção. E quando isso sucede, você não precisa fazer mais nada além de viver. Viver conforme escolheu. Mostrar que sua energia está alinhada com pessoas que elevam, não que drenam. Esse alinhamento tem resultado, e esse resultado incomoda, porque o que incomoda não é o que você fala, é o que você se tornou. Porque o que machuca quem não te respeitou é não ter sido importante o bastante para você. Valorizar sua energia é, por fim, um ato de respeito próprio. É estabelecer um padrão onde você não mais se envolve em disputas cujo resultado você já decidiu. Vai preservar seus recursos emocionais e direcioná-los a quem merece. E isso muda tudo. Você não está apenas reagindo ao desrespeito, está construindo um estilo de vida onde a estupidez alheia não te define, e a sua disponibilidade passa a ser motivo de admiração, não de exigência. Quando você renova essa postura, descobrirá que o mundo muda de lugar para você. Que quem antes gostava de te chamar a qualquer hora agora se pergunta se pode te chamar. Que aquele nível de controle que você achava que tinha sobre as relações era só o hábito de ceder. E que liberdade de escolher com quem se relacionar é o verdadeiro privilégio. Então, a partir de hoje, trate sua energia como a moeda que ela é. Escassa, valiosa, não renovável. Invista com sabedoria. E assista ao mundo finalmente te tratar como patrimônio, não como alvo. A sexta atitude é: retire sua disponibilidade. Quando se aprende a sobreviver num ambiente onde respeito não é dado, mas testado, a sexta atitude surge como um divisor de águas. Retirar sua disponibilidade é provavelmente o golpe silencioso mais eficaz contra alguém que sempre tomou você por garantido. Imagine que por anos você ofereceu sua presença, seu tempo, seu esforço, sua atenção, tudo gratuito. Você era a porta aberta sempre, o ombro pronto sempre, a resposta rápida sempre. E por isso, quem te desrespeitava nunca teve que provar nada, nunca teve que se importar, nunca teve que pagar preço. Mas agora, o jogo vira. Retirar sua disponibilidade significa entender que o seu tempo vale, que cada minuto que você dedica a alguém é um investimento, e que, como todo investimento, precisa retorno. E retorno não apenas em agradecimento, mas em reconhecimento, em reciprocidade, em valor. Quando essa troca não existe, não há dívida emocional que deva ser paga para manter a ponte aberta. E a ponte pode simplesmente se recolher. Não se trata de egoísmo, trata-se de autocuidado. Trata-se de reprogramar seu ambiente para ver quem realmente respeita o padrão que você exige. Porque enquanto você está disponível para quem te maltrata, você impede que o padrão certo se manifeste. Você envia mensagens confundidas. Aqui está para quem quiser, em vez de aqui está para quem merece. E quem merece te procura com vontade, não por hábito. Quando você retira sua disponibilidade, algo surpreendente acontece. As pessoas que te tomavam como certo ficam perdidas. Começam a ensaiar reconquistas, começam a medir aproximações, começam a hesitar. Percebem que a alternativa era você, mas nada foi feito para manter essa escolha. E isso mexe com o orgulho delas. Simplesmente porque a disponibilidade constante dilui o valor. A escassez gera impacto. A ausência planejada gera reconsideração. A pessoa que foi tratada como escolha fácil se descobre como opção falha. Você vai perceber que, ao reduzir seu sim automático, ao cancelar encontros que não te elevam, ao responder depois de pensar, ao colocar sua presença em novos parâmetros, você não apenas se valoriza, você projeta autoridade.
Você comunica que não é mais o voluntário das dores alheias. Você comunica que sua vida tem prioridades que ultrapassam a manutenção de quem não te valoriza. E isso faz toda a diferença. Mas atenção, retirar disponibilidade não é drama, não é grandstanding, não é gesto teatral para mostrar o quão ferido você está. É movimento firme, silencioso, com consistência. Não trata de desaparecer para chocar alguém. Trata de desaparecer porque o seu foco mudou. Porque você está construindo um território onde sua presença é bem-vinda, não tolerada. Não é sobre prova, é sobre escolha da sua parte. E essa escolha exige coragem. Vai haver quem reclame. Vai haver quem diga que você mudou. Vai haver quem acuse você de frieza ou de egoísmo. E sim, alguns vão te chamar de difícil. Mas veja, a dificuldade deles está em ter que se mexer agora. A facilidade deles estava em te usar com estabilidade garantida. Essa mudança de dinâmica é incômoda para quem se beneficiava dela. E esse incômodo é justo, porque foi sustentado por anos de desrespeito. Quando você retira sua disponibilidade, começa a gerar renovação nas conexões que restam. Quem era parceiro de verdade permanece. Quem era presença de emergência desaparece. Você limpa a plateia de quem veio só assistir ao seu palco e entra em cena quem está pronto para a peça de você ao seu lado. Esse processo pode ser solitário no começo. Pode haver receios. Pode haver culpabilidade que te ensinaram a carregar. Mas vai haver liberdade também. Vai haver leveza. Vai haver alinhamento. E o mais poderoso desse movimento? Ele muda como você se vê. Você deixa de ser acessório. Deixa de ser plano B. Deixa de ser peça de reposição. Passa a ser escolha. E existir como escolha é outro nível de respeito. É outro nível de presença. É outro nível de poder silencioso. Porque poder verdadeiro não se impõe com voz. Se impõe com presença que se escolhe. Com presença condicionada a valor e não à demanda. Pense que cada vez que alguém espera sua disponibilidade como certo, essa pessoa já te trata como descartável. Quem descarta, não respeita. E quem não respeita não se preocupa em manter a relação viva. Você seguiu assim tempo demais. Agora, você decide que sua presença só será disponibilizada sob condições de valor, de respeito, de atitude recíproca. E isso transforma as relações que você cultiva. Transforma o ambiente que você ocupa. Transforma como você vai viver daqui para frente. Retirar sua disponibilidade é colocar um preço invisível no que antes era gratuito. E esse preço não é monetário. É de valor, de atenção, de presença consciente. Quando você muda o padrão da sua presença, muda o padrão de como será tratado. E quem não entende isso vai perceber e sentir que perdeu algo raro, algo que não se encontra a mais baixo custo. Essa atitude, como todas as anteriores, não está centrada em humilhar pelo prazer de humilhar. Está centrada em impor respeito sobre quem acreditou que podia ignorar. Está centrada em elevar quem no passado aceitou menos. E ao fazer isso, você vira referência. Você vira parâmetro. Você não mais aceita migalhas. Você não mais oferece migalhas. E a melhor parte, você não ergue muralha para se proteger. Você ergue uma porta que só abre para quem realmente valoriza quem está do outro lado. A sétima atitude é: faça o seu sucesso falar por você. Existe um momento na vida em que você percebe que discutir, tentar convencer, debater, argumentar, nada disso realmente muda a cabeça de quem não te respeita. Porque o problema nunca foi o que você disse, foi o que você representava. Pessoas que te tratam com desdém não estão buscando diálogo. Estão buscando manter uma distância de poder, onde você é sempre o pequeno. O que faz essas pessoas mudarem não é uma frase bem construída. É um fato impossível de ignorar. E esse fato se chama sucesso. Mas aqui vem o detalhe mais maquiavélico dessa atitude. Não é qualquer tipo de sucesso.
é aquele sucesso discreto. Aquele que chega sem aviso, que não faz alarde, que não implora por reconhecimento, mas que obriga quem te desrespeitou a engolir seco. Não porque você esfregou na cara, mas porque você se tornou inegável. Você deixou de ser argumento e virou prova viva. Sucesso, nesse contexto, não é apenas ganhar dinheiro, subir de cargo, acumular conquistas visíveis. É sobre se tornar tão centrado, tão equilibrado, tão imperturbável, que sua própria forma de estar no mundo se transforma em resposta para quem um dia te tratou como inferior. E isso dói em silêncio, porque o ataque sempre esperava ruído, sempre esperava reação. Mas você respondeu com presença, com postura, com resultado. A beleza desse tipo de sucesso está na sua estratégia. Ele não busca aprovação. Ele não se constrói para o outro ver. Ele nasce de uma decisão íntima que diz: não vou mais tentar provar nada. Vou ser tão bom no que faço, tão sólido no que construo, tão seguro do que sou, que quem me desrespeitou vai ter que me respeitar em silêncio. E essa é a resposta mais dolorosa que alguém pode receber. Veja, quando alguém te trata como menos, existe uma expectativa não dita de que você aceite esse lugar, de que você se conforme, de que você permaneça por baixo. Mas quando você começa a crescer de verdade, não para se vingar, mas porque entendeu que merece mais, você altera a posição no tabuleiro. Você sai da zona onde as críticas te atingiam e passa a ocupar um espaço onde essas mesmas críticas soam pequenas, vazias, ridículas. O seu sucesso passa a ser o espelho mais cruel para quem te menosprezou, porque ele não reflete sua arrogância. Ele reflete a incompetência do outro em reconhecer seu valor quando era fácil fazê-lo. E agora, tarde demais, não há mais acesso. O que era simples se tornou distante. O que era comum se tornou raro. E isso corrói. Porque quem te desrespeitou percebe que perdeu você não por causa de uma briga, mas por falta de visão. E o mais poderoso dessa atitude está em como ela redefine sua relação com o mundo. Você para de mendigar respeito e passa a atrair respeito naturalmente. Porque ninguém respeita quem se explica o tempo inteiro. Mas todos respeitam quem tem resultado, quem tem domínio de si, quem constrói um caminho firme, em silêncio, enquanto os outros ainda estão discutindo se você merece estar ali. Esse tipo de sucesso é o que você constrói quando para de reagir e começa a focar. É quando você para de correr atrás de validação e começa a correr atrás de evolução. E isso se reflete na sua rotina, nas suas conversas, no seu olhar. Você não precisa mais provar que é forte. Sua calma mostra. Você não precisa mais responder ofensas. Sua paz responde. Você não precisa mais corrigir quem te desrespeitou. Sua ausência corrige. É por isso que essa é uma das atitudes mais afiadas e ao mesmo tempo mais nobres que existem. Porque ela não exige confronto direto. Ela exige autocontrole, persistência, silêncio. Você vai construir coisas grandes enquanto a outra pessoa ainda tenta entender como te atingir. Mas você já saiu desse campo de batalha. Você já está em outro patamar. E de lá, o barulho não chega. Mas a sua presença continua sendo sentida, mesmo que você não diga uma palavra. E o mais simbólico é que esse tipo de vitória não precisa de plateia. Você não precisa da pessoa que te desrespeitou vendo tudo o que você conquistou. Não é para ela. É para você. Porque o maior erro é achar que o sucesso é uma forma de vingança. Ele é, na verdade, uma forma de libertação. Ele prova que você nunca precisou da aprovação de quem te diminuía. E isso, no fim, é o que humilha de verdade. Quando você se torna um sucesso em silêncio, quem te desrespeitou vai ouvir falar de você por terceiros. Vai ver você em lugares onde jamais imaginou. Vai perceber que perdeu acesso ao que antes era cotidiano. E o mais devastador,
Vai saber que você não sente falta. Vai perceber que você se transformou em alguém que ela jamais teria capacidade de manter por perto. E isso sim é a resposta mais fria, mais estratégica, mais maquiavélica de todas. Se esse conteúdo te fez refletir, se alguma dessas atitudes acendeu algo dentro de você, então já sabe. Deixe o like, porque isso mostra que esse tipo de mensagem faz sentido para você. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente não entrega frases prontas, a gente provoca mudança real. E mais, comenta aqui embaixo qual dessas atitudes você vai colocar em prática primeiro. Seu comentário pode inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você sentiu que esse vídeo foi necessário, não para por aqui. Tem outros vídeos no canal que vão aprofundar ainda mais esse caminho de fortalecimento, respeito e estratégia. Escolhe um e segue comigo, porque o que começou aqui ainda pode te transformar por inteiro.